Em meio ao deserto árido de Nazca, no Peru, repousa um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo, as misteriosas linhas de Nazca. Traçadas no solo com uma precisão impressionante, essas gigantescas figuras geométricas e animais, que só podem ser totalmente vistas do ar, desafiam qualquer explicação simples. Mas a grande pergunta permanece: quem as fez? Por que foram feitas? E o mais intrigante de tudo, seriam elas um sinal de civilizações extraterrestres ou uma façanha extraordinária de uma cultura humana ancestral? Mais de 1000 figuras esculpidas no chão, com tamanhos que chegam a centenas de metros de comprimento, e até hoje a humanidade luta para entender sua verdadeira origem. Mas, em vez de respostas claras, o que encontramos são mais questões, mais mistérios. À medida que as linhas de Nazca se espalham por quilômetros e quilômetros de solo, suas formas geométricas e figuras de animais como macacos, aranhas e colibri revelam um padrão de complexidade que sugere uma inteligência por trás de sua criação. Como uma cultura antiga, sem tecnologia avançada, poderia criar algo tão vasto e tão preciso em uma época onde a geometria e a astronomia eram mal compreendidas? E por que elas são visíveis apenas de cima? A solução para essas questões não é simples. De fato, pode ser que nunca tenhamos todas as respostas. Mas o que sabemos é que, à medida que tentamos entender essas linhas, somos puxados para uma jornada que vai muito além do simples entendimento arqueológico. As linhas de Nazca nos confrontam com o mistério da nossa própria história e a imensa possibilidade de que existam mistérios além da nossa compreensão. Mas o que mais nos intriga é o fato de que as linhas de Nazca não são apenas um enigma arqueológico. Elas se tornaram um campo fértil para teorias e especulações. Há quem acredite que as linhas são mensagens deixadas por extraterrestres, que usaram os antigos habitantes de Nazca como uma forma de comunicação com outras civilizações. Outras teorias afirmam que as linhas são um tipo de mapa astronômico, projetado para guiar os povos antigos ou até mesmo para honrar os deuses. Mas, por mais que especulemos, a verdade ainda escapa, como uma sombra no horizonte. O que realmente queriam expressar os criadores dessas figuras? E mais importante, o que podemos aprender sobre a natureza humana e nossa relação com o desconhecido? Enquanto os cientistas tentam decifrar o propósito e a origem das linhas de Nazca, uma coisa é certa: elas continuam a fascinar e a provocar. Cada linha, cada curva, cada figura geométrica é uma peça de um quebra-cabeça que desafia nossa capacidade de entender. Estamos diante de uma simples obra humana ou de algo muito mais profundo e misterioso? O que realmente sabemos sobre essas figuras, além do fato de que são enormes, incríveis e misteriosas? E a grande questão permanece: as linhas de Nazca são apenas uma expressão da engenhosidade humana? Ou há algo mais grande e inexplicável em jogo? As linhas de Nazca foram descobertas no início do século XX, mas até hoje, seu propósito real continua a ser uma incógnita. Estendendo-se por cerca de 450 quilômetros quadrados, elas foram criadas removendo as pedras do solo e expondo o substrato mais claro, formando figuras que, de tão grandes, só podem ser totalmente apreciadas de grandes altitudes. Algumas figuras têm centenas de metros de comprimento e são compostas por formas geométricas e desenhos de animais, como o famoso colibri, o macaco, a aranha e o condor. O mais impressionante disso tudo é que elas não poderiam ser vistas em sua totalidade a partir do solo, o que levanta uma pergunta crucial: como as pessoas que as criaram poderiam ter concebido essas linhas sem a perspectiva aérea? As teorias sobre a origem das linhas de Nazca são vastas e variadas. Alguns arqueólogos acreditam que elas foram feitas para fins religiosos ou cerimoniais, talvez como uma forma de adoração aos deuses.
Eles sugerem que as linhas podem ter sido uma maneira de os habitantes de Nazca, que viviam em uma região desértica, se conectarem com os céus, fazendo pedidos e orações. A precisão com que as linhas foram desenhadas poderia ter sido um esforço para homenagear os deuses, ou até mesmo para estabelecer um elo espiritual com as constelações e os astros que eram essenciais para a sobrevivência dessas antigas culturas. Porém, outra teoria se destaca, e ela é um tanto mais surpreendente. Alguns acreditam que as linhas de Nazca podem ser um mapa astronômico, uma tentativa de representar as constelações e os movimentos dos astros de uma forma prática e funcional. De acordo com essa teoria, os antigos de Nazca estariam tentando criar uma conexão direta com as estrelas, guiando suas vidas e cultos de acordo com os ciclos cósmicos. Isso explicaria as figuras geométricas, como quadrados, triângulos e linhas retas, que podem ter representado os caminhos das estrelas ou até mesmo planetas específicos. Mas então surge uma das teorias mais ousadas e amplamente discutidas. As linhas de Nazca são, na verdade, sinais de contato extraterrestre. Para muitos entusiastas de teorias alienígenas, a precisão e a escala das linhas, além da impossibilidade de serem vistas sem uma visão aérea, indicam que elas foram criadas para serem observadas do céu. E quem melhor do que seres de outro planeta para ter essa perspectiva? Alguns acreditam que as linhas foram feitas como uma espécie de mensagem para visitantes alienígenas, talvez até uma maneira de se comunicar com inteligências superiores. Essa ideia não só aumenta o mistério, mas também instiga a nossa imaginação coletiva, levando-nos a questionar a própria origem dessas figuras e o que elas realmente representam. À medida que as décadas passam e a busca por respostas continua, mais e mais perguntas surgem. Por mais que algumas dessas teorias se mostrem plausíveis, nenhuma delas tem uma resposta definitiva. Como as figuras de Nazca podem ser totalmente entendidas quando o próprio contexto cultural dos antigos habitantes da região ainda é um mistério. E, mais importante, como uma civilização com tão poucos recursos conseguiu criar algo tão complexo e vasto sem deixar nenhum registro histórico claro? Isso por si só é um enigma ainda mais intrigante. Será que as linhas de Nazca são um reflexo da grandiosidade humana ou de algo além da nossa compreensão? O que sabemos sobre as linhas de Nazca é apenas a superfície de um mistério muito maior que continua a fascinar a humanidade. Cada linha, cada figura, nos desafia a olhar para o passado com uma perspectiva diferente, a questionar a capacidade humana de realizar feitos extraordinários e a explorar as fronteiras do conhecimento. São sinais, são símbolos ou simplesmente uma expressão criativa de uma civilização antiga? A verdade é que talvez nunca saibamos o que realmente motivou as figuras de Nazca a serem desenhadas, mas isso é o que torna esse mistério tão irresistível. No fundo, as linhas de Nazca não são apenas um enigma arqueológico. Elas são um convite a expandir nossa percepção da realidade. Elas nos lembram que há coisas no mundo que estão além da nossa compreensão, coisas que não podem ser explicadas com facilidade, e que talvez a verdadeira magia da vida esteja em continuar buscando, mesmo quando não há respostas. Será que os mistérios de Nazca são um reflexo da nossa própria busca por significado? Ou há algo mais grande, mais vasto, à espera de ser descoberto? O que as linhas de Nazca realmente representam é algo que vai além da história. Elas são um convite para olhar para o futuro e nos perguntar: quais são os mistérios que ainda nos aguardam e que desafiam nossas crenças mais profundas? Talvez as respostas que buscamos não se encontrem nas linhas que desenham o solo,
mas nas questões que elas continuam a gerar. E enquanto seguimos em nossa busca por respostas, podemos refletir sobre o que esses mistérios dizem sobre a humanidade, sobre nossa eterna vontade de entender o que nos cerca. Se você também foi tocado por esse mistério, por essa busca sem fim, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal, porque assim como as linhas de Nazca, nossa jornada está longe de acabar, e o mais importante não é a resposta, mas as perguntas que nos movem. Vamos continuar a explorar, questionar e, acima de tudo, desafiar os limites do desconhecido.